E aí, pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Vamos lá, então, seguindo aqui as nossas questões para o Enem. Nesse bloco, então, vamos trabalhar aí bastante com variações da linguagem, questões aí, né, que aparecem muito, tem uma grande incidência aí nas provas do Enem. Aliás, questão certa da prova do Enem, podemos dizer isso sem medo de errar. Tá bom? Então, olha só, tá? A maioria das questões que vocês vão ver são do Enem, uma ou outra eu peguei de alguma prova também similar, parecida, tá? Que tem, obviamente, uma abordagem, tá, semelhante ao Enem e que traga também esse assunto, que é o assunto de variações linguísticas ou variações da linguagem, tá? Deixa só o prof pegar aqui o marcador, peraí, vou deixar o marcador já prontinho aqui, beleza, tá? E vamos lá, olha só. Então, é correto afirmar que na charge, bom, a linguagem dos políticos é apropriada pelos traficantes de drogas, a linguagem dos traficantes de drogas é apropriada pelos políticos, o contexto dos políticos é apropriado pelos traficantes de drogas, o contexto dos traficantes de drogas é apropriado pelos políticos, e não há apropriação nem da linguagem nem do contexto, tá? Então, ó, misturada, claro, ó, há no Congresso um mercado negro de ideologias, tá, gente? Então, olha só, né? Nós temos ali a linguagem, normalmente essa coisa de mercado negro é uma linguagem de quem? Né? Linguagem de traficantes, né? Muito bem. Tá? Aí depois diz assim, ó, misturada, claro, ó, da pura, não existe mais. Então, aqui a gente tem um linguajar que é muito, né, vamos lá, dessa classe aí, né, de criminosos, de traficantes de drogas. Mas quem está utilizando é o pessoal que está no Congresso, ou seja, os políticos. Então, os políticos estão se apropriando de um linguajar de um determinado grupo, de uma variação de um determinado grupo, que é o grupo de traficantes. Então, eles estão se apropriando disso. Por isso que o gabarito aqui vai ser letra B de Brasil. Ó. A linguagem dos traficantes de drogas é apropriada pelos políticos, não é apropriada para os políticos. Percebam o que ele está dizendo. É apropriada pelos políticos, ou seja, os políticos vão e se apropriam daquele linguajar, tá bom? Portanto, aqui, gabarito, letra B de Brasil. Vamos lá, seguindo. Próxima questão. Aí aqui já do Enem de fato, né, pessoal? Temos então aquele formato que você já conhece muito bem. Nós temos aqui então o nosso texto, né? O nosso texto motivador, ou texto de apoio, não é texto motivacional, não. Nós temos aqui as nossas alternativas com o gabarito e seus distratores e aqui o nosso enunciado final ou comando da questão. Eu gosto, você já sabe, de começar pelo comando da questão. Então, vamos começar aqui pelo enunciado final ou comando. Ó, a partir da análise da linguagem utilizada no poema, infere-se que o eu lírico revela-se como falante de uma variedade linguística específica. Tá? Então, é uma linguagem de um determinado grupo, que pode ser o grupo dos surfistas, pode ser o grupo dos advogados, pode ser o grupo dos professores, pode ser o grupo dos concurseiros, pode ser, enfim, ou seja, um linguajar característico de um determinado grupo. Então, vamos ver de qual grupo seria, tá? Bom, continuando. Esse falante, em seu grupo social, é identificado como um falante. Vamos lá. Então, ó, escute, ó, o escute aqui, ó. Escute o que estou dizendo, seu doutor, seu coroné. Opa! Seu coroné? Quem é que fala isso, pessoal? Né? Quem é que fala isso? Normalmente é o carinha lá daquela região mais rural, né? Tá? Ó, doutor, seu doutor, coroné, até lembra muito o nosso querido Chico Bento, por que não, né? Mas vamos lá. Olha só, deu fome, estão, né, padecendo meus fios, ó, meus fios, minha mulher. Gente, olha só, esse aqui é aquele cara que normalmente mora numa zona rural, né, tá? E que nós temos ali, ó, não é um cara escolarizado, não é um cara escolarizado proveniente de uma metrópole, não é a característica. É um sertanejo morador de uma área rural, beleza, gabarito letra B. Não é o idoso, não é o escolarizado e muito menos o estrangeiro. Você percebeu que só analisando o comando da questão ele está pedindo o quê? Olha, é um linguajar de um determinado grupo. E aí a gente olhava só a primeira palavra de cada uma das alternativas ali.
nós tínhamos qual seria esse grupo. E aí você sabe, não é o grupo escolarizado e não há aqui nenhum prejuízo ou preconceito ao se falar isso, um preconceito linguístico, não, é uma característica, não é uma questão de certo ou errado. A gente pode até trabalhar com os conceitos de adequado ou inadequado, dependendo da circunstância, dependendo da situação, mas não há de se falar aqui em certo e errado, tá? Tranquilo? Portanto, aqui de fato é o sertanejo, né? Um morador de uma área rural, tá? O sertanejo é, além de tudo, um forte, né? Vamos lá, se não estou enganado, do Guimarães Rosa essa frase, né? Vamos lá, gente. Bom, questão de número 3. Questão de número 3, de novo aqui, ó, 2 textinhos, tá? E nós temos assim, ó, tá? Vamos lá. Comparando-se esses 2 textos, verifica-se que na segunda versão houve mudanças relativas a. Então, ele vai fazer uma adaptação daquele primeiro texto em relação ao segundo. Vamos ver o que ele vai mudar, tá? Então, ó, acontecia o indivíduo apanhar constipação, ficando perrengue, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à bolica para aviar a receita, tá? Eu vou dar um zoom aqui que está muito pequeno. Vamos lá, pessoal. Deixa eu dar um zoom aqui para você. Vamos lá. Acho que fica melhor. Aí sim, fica bem melhor, né? Tá? Ó, ir à botica para aviar a receita de cápsulas ou pílulas fedorentas. Doença nefasta era a fística, né? Nossa, tísica, feia era o gálico. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos lombrigos. Carlos Drummond de Andrade, poesia completa e prosa, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui o texto acima está escrito na linguagem de uma época passada. Observe outra versão em linguagem atual. Acontecia o indivíduo a apanhar um resfriado. Ficando mal, mandava o próprio chamar o doutor e depois ir à farmácia para aviar a receita de cápsulas e pílulas fedorentas. Doença nefasta era a tuberculose, feia era a sífilis. Antigamente os sobrados tinham assombrações, os meninos vermes. Muito bom, né? Então, o que aconteceu aqui, tá, gente? Vamos lá. Houve mudanças relativas ao quê? Construções sintáticas, pontuação, fonética, regência verbal? Não. Teve alteração de quê? De palavras, de termos, de vocabulário. Onde é que está minha caneta aqui? Eu não estou enxergando. Ah, está aqui, então vem para cá. Olha só, de vocabulário, termos, tá, gente? Então, gabarito letra A de Argentina. Muito legal essa questão, por sinal, tá? Vamos lá. Questão de número 4, ó, nós temos um texto relativamente longo, por isso que é muito importante que a gente comece sempre pelo enunciado final, pelas alternativas, porque isso vai fazer com que a gente ganhe bastante tempo, inclusive, na solução aqui das questões, tá? Então, vamos lá, ó. O trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República, Getúlio Vargas. As opções linguísticas de Fuzeira mostram que o seu texto foi elaborado em linguagem. Bom, vamos lá. Gente, olha só. Eu nem li o texto ainda. Eu estou pegando só as informações do nosso enunciado, do nosso comando, tá? Então vem para cá. Olha que interessante. Nós temos aqui, ó, que o trecho é parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada em abril de 1940 ao então presidente da República, Getúlio Vargas. Olha para cá, o pequeno gafanhoto. Imagina você, como cidadão mesmo, tá? Imagina você, como cidadão brasileiro, escrevendo uma carta para o presidente da República. Você pode ser de esquerda, de direita, de centro, enfim, isso não importa. Mas você, como cidadão, está escrevendo uma carta para uma autoridade, né? Aliás, a autoridade máxima do nosso, vamos lá, né? Executivo, isso, né? Tá? Que é o nosso presidente da República. Aí você vai mandar uma carta para ele. Cara, tu está mandando uma carta para o presidente, não é para o prof. Dani Marques aqui na Unitec, né? Para dizer, bah, ô Dani, gostei desse óculos novo, ha, né? Não, ou bah, ô Dani, esse cabelo tá ruim, vamos melhorar o corte. Enfim, cara, tu não tá mandando uma mensagem pro Dani, não, tu tá escrevendo uma carta pro presidente da República. É óbvio que, no mínimo, se tu tem, ó, um pouquinho de discernimento, a tua linguagem será utilizada a partir da norma padrão da língua portuguesa, né? Então, cara, procura isso, olha só, deixa eu ver.
Regional, pouco provável. Tá? Jurídica, até poderia ser. Até poderia ser. Mas olha só, exigida pelo tema relacionado ao domínio do futebol. Cara, é isso que exige a norma, né, o texto jurídico? Não. Se tu vai escrever para o ministro do STF lá, alguma coisa, aí tudo bem, né? Agora, coloquial, cara, acho pouco provável. Para o presidente da República, tu vai escolher a variação coloquial, né? Vamos lá. Culta, adequando-se ao seu interlocutor à situação de comunicação. O interlocutor aqui é aquele que recebe a informação. No caso, recebe a mensagem, que é o nosso presidente. Opa, já fica melhor. Informal, tá? Pressupondo o grau de escolaridade de seu interlocutor. Não, gente, indiferente o grau de escolaridade. É a posição do cara que importa, ele é o presidente do país. Como é que você vai escrever um texto para ele partindo desse pressuposto? Mas, enfim, olha só, claro que a gente tem que dar uma olhada no texto, né, para ver se de fato aquilo que a gente tirou de informação a partir aqui do comando se faz sentido, tá? Mas olha só que legal. Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência para que seja conjurada uma calamidade que está prestes a desabar em cima da juventude feminina do Brasil. Cara, não precisa ler o resto. Só aqui tu já viu. O início da carta é um início super formal. Venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência. Ele está utilizando norma padrão, norma culta da língua portuguesa. Por isso que o gabarito aqui, de fato, peraí que eu perdi de novo, tá aqui, tá? Letra D de Dinamarca, tá bom? Vamos lá, questão de número 5. Questão de número 5 diz assim, ó. Vamos lá, ó. Ao explorar a emotividade da linguagem, o autor faz referência a variantes linguísticas de natureza. Vamos lá, então, né? Que tipo de variações nós temos aqui? É uma variação em relação ao estilo, variação regional, variação de registro, sociocultural ou temporal, tá? Então, vamos lá, ó. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado e vão fazendo telhados. Ha! Grande Oswald de Andrade, tá, gente? O Oswald, que é o autor do textinho chamado Pronominais também, que trabalha bastante com variações bem legal, tá? Mas, enfim, então, ó, ao explorar a emotividade da linguagem, o autor faz referências variantes de quê? Então, são variantes de quê? De um termo, né? De termos, na verdade. Então, num determinado lugar, né? Ó, para dizerem milho, eles falam mil, para dizer, né, melhor, eles dizem melhor, e assim nós vamos, tá? Bom, seria estilística, pois usa a escrita como uma forma de marcar uma nova época literária? Não. Regional, pois há regiões em que a variedade linguística descrita no poema é aceita como padrão oficial. Não, gente, em lugar nenhum, mió, tá? Mio, pior, teia ao invés de telha, teiado ao invés de telhado, em lugar nenhum vai aceitar isso como norma padrão da língua portuguesa. Então tá errado. De registro, já que são variantes que são formadas pelo processo de neologismo. Não é um neologismo. Neologismo é quando eu formo uma nova palavra a partir de uma já existente, tá, gente? Não é o que está acontecendo aqui. São variantes que são manifestações, às vezes, muito mais, né, fonológicas do que qualquer outra coisa, né? São variantes da própria língua, né? Sociocultural, pois revela o conflito social entre as variantes de uma mesma língua. Verdade. Mas que conflito social que gera, Dani? Vamos lá, olha só. Vamos imaginar duas classes, tá? Classe A e classe B. A classe A quem é? A classe A é o burguesinho. Tá? Lembra daquela música? Burguesinha, 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 só no filé. É, grande Seu Jorge, né? Já dizia o Seu Jorge. Imagina a burguesinha, né? Tá? Vai, malha todo dia, né? Vai no especialista, aquela coisa toda. E estuda nas melhores escolas. É óbvio, que ela é a burguesinha. A burguesinha é o nosso grupo A. Dani, o que tu tens contra a burguesinha? Nada. Pelo contrário, Deus abençoe as burguesinhas, tá? Mas que abençoe também aquelas que não são, que estão no grupo B. Aquela que não é a burguesinha, que não acorda todo dia e malha todo dia, porque de repente não tem nem dinheiro para pagar a academia, mas ela acorda todo dia e ela sai para estudar e para se dedicar e aquela coisa toda e não tem, né, digamos assim, o mesmo valor
que a sociedade acaba, né, atribuindo, por uma questão de preconceito, enfim, a essa, né, pessoa que está na classe B, uma classe menos favorecida. Vamos imaginar essas duas situações. Uma estuda na melhor escola, outra estuda na pior das escolas estaduais do seu estado, e aí você escolhe o estado que for. Vamos lá, qual delas falaria milho e qual falaria mil? Qual que você chutaria? Você vai apostar na KTO, tá? Olha eu fazendo propaganda da KTO e o KTO, me patrocina. Olha aqui, ó, vamos lá, você vai apostar na KTO. Você apostaria que é a letra A, a nossa burguesinha, que fala milho, ou é a letra B? É a burguesinha, né? Milho. Quem é que vai falar melhor? A burguesinha. A outra vai falar o quê? Melhor? Então, dentre essas duas, percebam que há aqui um conflito e que tem sim uma relação desse linguajar menos formal para B, né, gente? Para B, com certeza. Não é uma questão de preconceito linguístico, é uma questão de constatação. Vai numa favela e vê se eles falam português, norma culta da língua portuguesa. Evidente que não. Há uma relação social ali, sociocultural. Sim, há. Portanto, gabarito aqui, letra D de Dinamarca. E não é uma questão temporal aqui, tá, gente? Temporal seria se ele falasse assim, ó, que o você, que antigamente era você mercê, depois virou vós mercê, até chegar no você. Beleza, isso é uma variação temporal, uma variação cronológica, né? Que a gente chama de variação diacrônica, justamente porque tem a ver com o tempo. Portanto, gabarito, letra D de Dinamarca. Número 6. Número 6, nós temos ali, né? Ó, na parte superior do anúncio há um comentário escrito à mão que aborda a questão das atividades linguísticas e sua relação com as modalidades oral e escrita. Esse comentário deixa evidente uma posição crítica quanto a usos que se fazem da linguagem, tá? Enfatizando ser necessário, vamos lá, olha só, deixa eu só dar um zoom aqui para você, de novo. Ó, cara, se tipo assim, o seu filho escrever como fala, ele tá ferrado, tá? Então, de fato, né? Por quê? Porque normalmente as pessoas falam de uma forma e elas vão escrever de outra. Por quê? Porque a escrita, ela normalmente exige a norma padrão da língua portuguesa, a norma culta da língua portuguesa, coisa que a manifestação oral não exige, né? Então, claro, de novo, tudo depende da situação, né, gente? Vamos lá, vamos ver o que nós temos aqui. Implementar a fala tendo em vista uma maior desenvoltura. Não. Conhecer gêneros formais da modalidade oral. Não, a modalidade oral não é formal, pelo contrário. Dominar as diferentes variedades de registro oral da língua portuguesa para escrever com adequação. Tá, não, tudo bem escrever com adequação, mas aí tu não vai partir do linguajar coloquial da oralidade. Empregar vocabulário adequado e usar regras da norma padrão da língua em se tratando de modalidade escrita. Beleza, de novo, letra D de Dinamarca. Utilizar recursos mais expressivos e menos desgastados da variedade padrão. Não, não é a variedade padrão, é a coloquial que ele está colocando em destaque. Portanto, aqui gabarito, letra D de Dinamarca. Questão de número 7, vamos lá. Temos assim, ó, na representação escrita da conversa eletrônica, conversa eletrônica entre gerente do banco e o cliente, observa-se que a maneira de falar do gerente foi alterada de repente devido a. Então, por que ele alterou, né? Tá? Essa forma, tá, gente? Vamos lá, adequação de sua fala à conversa de um amigo, caracterizada pela informalidade. Se for amigo de fato, pode ser informal. Iniciativa do cliente de se apresentar como um funcionário do banco. Se for funcionário, dependendo do grau, né, deles, da relação deles, né, mas como ele já falou em amigo antes, eu acho que aqui seria mais formal. O fato de ambos terem nascido em Uberlândia, Minas Gerais, a intimidade forçada pelo cliente ao fornecer o nome completo e o seu interesse profissional em financiar o veículo de juros. Vamos ver? Gerente, boa tarde, em que posso ajudá-lo? Estou interessado em financiamento de compra de veículo. Nós dispomos de várias modalidades de crédito. O senhor é nosso cliente? Sou Júlio César Fontoura. Também sou funcionário do banco. Julinho, é você, cara?
Aqui é a Helena. Você está em Brasília? Pensei que você estivesse na agência de Uberlândia. Aqui não diz que os dois são de Uberlândia, né? Ela só disse, pensei que você estivesse na agência de Uberlândia. Passa aqui para a gente conversar com calma. Ó, mudou, né? Mudou de fato. Por quê? Porque ela identificou ali um amigo, que é o Julinho. De fato, gabarito letra A de Argentina, tá? Não é simplesmente por ele se apresentar, né, como um funcionário do banco, não é o fato de ambos terem nascido em Uberlândia, porque a gente não sabe se isso é verdadeiro. Não há uma intimidade forçada aqui pelo fornecimento do nome e o interesse profissional em financiar o veículo do Júlio. Não, tá? Vamos lá. Questão de número 8, né, pessoal? Vamos dar um zoom aqui, um zoom. Então, olha só, o texto poético era reproduzido, tá? O texto poético, ora reproduzido, desculpa, trata de diferenças brasileiras no âmbito étnico e religioso, linguístico e econômico, racial e folclórico, histórico e geográfico, literário e popular, tá? Então, bom, aí aqui realmente a gente vai ter que dar uma analisada melhor ali, né? Tá? Então, ó, étnico e religioso, linguístico e econômico, racial e folclórico, histórico e geográfico, literário e popular. Vamos ver então o que trata as diferenças brasileiras aqui no nosso poema, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, gente. As dimensões continentais do Brasil são objeto de reflexões expressas em diferentes linguagens. Esse tema aparece no seguinte poema. Vamos lá. Começa assim então. Que importa que uns falem mole, descansado? Que os cariocas arranhem os R's na garganta? Que os capixabas e os paroaras escancarem as vogais? Que tem os 500 réis meridional, vira 5 tostões do rio pro norte. Junto formamos este assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Ah, Mário de Andrade, né? Aliás, o cara que escreveu Macunaíma, né, pessoal? O herói sem nenhum caráter. Bom, gente, o que nós temos aqui? Nós temos, de fato, variações dentro do campo linguístico, né? Começa aqui dentro do campo linguístico, tá? Então, tu tem ali, né? Vamos lá, primeiro ali que uns falam mais mole e descansados, outros já com os cariocas com os R's na garganta, né? Tá. Né? Desculpa se você é carioca, eu não sei fazer imitação de carioca, só sei fazer imitação de porto-alegrense como eu, tá? Então, o que importa, né, é isso. Os capixabas, ó, né, escancarem as vogais, né, mas enfim, tá? Então, é variação linguística, tá? A econômica se manifesta ali, gente, ó, já na segunda estrofe, quando ele diz assim, ó, que se os 500 réis se transformam em tostões, né? 5 tostões, ou seja, tá? Então nós temos aqui uma variação também econômica a partir da figura ali dos valores, da maneira de se, né, referir a valores. Portanto, gabarito aqui, letra B de Brasil. Cadê meu marcador? Tá aqui. Letra B de Brasil. Vamos lá, questão de número 9, quase encerrando já esse bloco. Vamos lá. Nós temos aqui, ó, na língua portuguesa, a escolha por você e o senhor denota grau de liberdade ou de respeito que se deve haver entre os interlocutores. No diálogo apresentado acima, observa-se o emprego dessas formas. A personagem Silvia, aqui, a Silvia emprega a forma senhora ao se referir a Irene. Na situação apresentada no texto, o emprego de senhora ao se referir a interlocutor ocorre porque Silvia, tá? Vamos ver o que a Silvia pensa, né? Ou considera. Pensa que Irene é a jardineira da casa? Acredita que Irene gosta de todos que a visitam? Observa que Irene e Eulália são pessoas que vivem na área rural? Deseja expressar por meio de sua fala o fato de sua família conhecer Irene ou considera que Irene é uma pessoa mais velha com a qual não tem intimidade? Bom, gente, nós nem lemos o texto, né? Mas a letra E está caindo de madura, né? Pô, você se refere a uma pessoa como senhora, né? Tu usa esse pronome de tratamento, essa forma de tratamento, tu parte do pressuposto que das duas uma ou tu quer ser bem formal, né? De repente por uma questão de hierarquia, a pessoa é tua chefe, né? Ou por se tratar de uma pessoa mais velha, né? E aí por educação a gente faz isso. Ou daqui a pouco chama de senhora porque tu não tem intimidade alguma com aquela pessoa, né?
Vamos ver o que diz aqui? Olha só, tá? Vera, Silvia e Emília saíram para passear pela chácara com Irene. A senhora tem um jardim deslumbrante, dona Irene, comenta a Silvia, maravilhada diante dos canteiros das rosas e hortênsias. Para começar, deixo a senhora de lado e esqueço dona também, diz Irene sorrindo. Já é um custo aguentar a Vera me chamando de tia o tempo todo. Meu nome é Irene. Todas sorriem. Irene prossegue. Agradeço os elogios pelo jardim, só que você vai ter de fazê-los para Eulália, que é quem cuida das flores. Eu sou um fracasso na jardinagem. Então pensa que Irene é a jardineira da casa. Não, não é a Irene, né? É a Eulália, né, gente? Acredito que Irene gosta de todos que a visitam, que ela vive na zona rural. Não deixa de expressar por meio da sua fala, o fato de parecer não, e considera que a Irene é uma pessoa mais velha com a qual não tem intimidade. Beleza, tá aqui. Show de bola. E por último, né, pessoal, número 10, tá? Finge que tu não estás vendo o gabarito ali, tá bom? Mas vamos lá. Espera aí que eu perdi de novo o meu marcador, tá muito pequenininho aqui. Acho que eu vou até pegar um marca-texto, de repente ele fica maiorzinho, deixa eu ver. Fica um pouquinho melhor. Deixa eu ver se eu trocar a cor dele. Aí, agora sim. Olha só, então a escrita é uma das... Opa, vamos pelo comando aqui, desculpa. Considerando as informações acima, imagine que você está à procura de um emprego e encontrou duas empresas que precisam de novos funcionários. Uma delas exige uma carta de solicitação de emprego. Ao redigi-la, você... Cara, tu está escrevendo uma carta, tá? Uma carta solicitando um emprego. Vamos lá, qual é a variação que você vai usar? Você vai usar um linguajar coloquial? E aí, qual é? Olha só, tô triafim dessa vaga, vê se me chama, valeu, é nóis. É isso que você vai fazer? É claro que não, tá? Nem se o cara, o dono fosse teu amigo e melhor amigo, você mandaria uma carta dessa, né? Você vai utilizar, no mínimo, a norma padrão da língua portuguesa, tá? E claro, vai dar uma deslizada, vai dar uma tropeçada, vai ter um problema de vírgula, de acentuação, mas pelo menos você vai tentar fazer uso da norma padrão da língua portuguesa. Vamos ver? A letra A diz, faz o uso de linguagem metafórica. Cara, filho, metáfora é figura de linguagem? Claro que não. Né? Apresentará elementos não verbais. Eu vou colocar desenho ali. Utilizará um registro informal. Também não. Evidenciará a norma padrão. Gostamos. Fará uso de gírias. Tá, cara, nem precisa ler o texto, viu? Só que loucura. Tá aqui. Aí tu vai dizer, Dani, no Enem não cai isso. Mas, filho, é questão do Enem. Como é que não cai isso? Dani, eu não vou precisar ler o texto. Cara, tu quer ler? Lê só por descargo de consciência. Lê só o iníciozinho. Vamos lá. Tá? A escrita é uma das formas de expressão que as pessoas utilizam para comunicar algo que tem várias finalidades. Informar, entreter. Assim, o conhecimento acerca das variedades. Considerando as informações acima, imagine que você está à procura de um emprego. Cadê a carta? Nem tem a carta. Ele só está te dando mais comando ali. Nem precisava ler aquele texto. Então, é fato que quando eu vou escrever uma carta para solicitar um emprego ou uma coisa dessas, gente, é óbvio que eu vou fazer, né? Uso da norma padrão da língua portuguesa, que é aquela que faz uso da gramática normativa. As regrinhas que a gente estuda de concordância, de regência, de acentuação, de pontuação, enfim, tudo aquilo a gente vai levar em consideração para redigir esse tipo de documento, tá bom? Bom, vamos encerrando aqui mais um bloco. Não esquece, tá? Se ainda não nos segue nas redes sociais, segue lá, @Unitec Concursos, aproveita, segue também o @prof.danielmarques, hashtag coração estamos juntos, tá? E quero ver você aí tendo mais um aluno aí a passar na prova do Enem e depois escolher lá no SISU, ver onde é que você vai estudar, simplesmente pela sua pontuação você vai escolher qual é a universidade, você vai fazer medicina, você vai fazer direito, você vai fazer letras. Quem é que quer fazer letras? Vamos lá, pessoal que quer fazer letras. Vamos lá, vamos que letras é legal também. Tá bom? Só tem que ler, é um curso barbado. É só ler e tamo lá, tá bom? Então, beijo, fica com Deus, até a próxima, tchau.